Ótima tarde para você, no ar o Boletim Legislativo desta terça-feira. Que bom ter a sua companhia por aqui. A partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. Vamos mostrar os detalhes de projetos aprovados pelos vereadores. Um deles altera a composição do Conselho Rural e permite mais participação da sociedade civil. Tem ainda as oportunidades de emprego com a parada técnica da refinaria da Petrobras. Os detalhes a gente mostra daqui a pouquinho. Para começar, vamos com uma notícia que era bastante aguardada por quem presta serviço de transporte escolar aqui na cidade. O projeto aprovado pelos vereadores ampliou o tempo de uso dos veículos, que passou de 15 para 20 anos. Esse grupo de pessoas reunidas são transportadores escolares. Juntos, eles comemoram uma conquista recente, a aprovação de uma lei na Câmara que aumenta o tempo de vida útil permitido para as vans escolares de 15 para 20 anos, contados a partir do ano de fabricação. Tiago trabalha há 21 anos com transporte escolar. Ele foi um dos mobilizadores da causa. Por conta da pandemia e por conta também das dificuldades financeiras, valores de peças, manutenção e principalmente do valor das vans, completamente inviável conseguir trocar uma van que tem uma qualidade boa, como as nossas, por uma outra de qualidade inferior, simplesmente pelo ano. Cíntia é motorista de van escolar há 13 anos e transporta crianças com deficiência. Para ela, a aprovação da lei é um reconhecimento do trabalho dos transportadores escolares. Como disseram na Câmara, né, é um bem muito precioso que nós estamos levando dentro dos nossos veículos, né? Então, assim, a gente percebe a gratidão dos pais, né? Até mesmo assim, a gente já teve, eu, por exemplo, já tive, né, no 56, um elogio de pais falando do carinho, né, que a gente trabalha com van especial, né? Então, a tratativa com essas crianças. Então, assim, esse reconhecimento é muito gratificante, né? A aprovação da lei atende à mobilização da categoria dos transportadores escolares, que enfrentaram dificuldades para a renovação da frota, principalmente depois dos impactos econômicos causados pela pandemia. Muitos condutores escolares tiveram dificuldades, porque alguns tinham comprado vans, estavam pagando e ficamos aí praticamente 1 ano e meio, né, sem trabalhar. Alguns colegas tinham a van financiada ainda. Com a graça de Deus, a minha já era quitada porque eu já tinha pago antes. Mas o que acontece é que temos que pensar num todo. Se para um colega hoje, para outro amanhã, outro, uma hora ia faltar vans na cidade, assim, com a mesma qualidade, com a mesma segurança que podemos oferecer. E o vereador Gilson Campos foi um dos apoiadores do projeto. O parlamentar enfatiza que, sem a aprovação da lei, cerca de 50% dos transportadores deixariam de prestar o serviço na cidade. Com esse fôlego, eles poderiam se organizar, se programar para poder trocar os veículos. Então, assim foi feito. E agora, com o decreto que ia valer no meio do ano que vem, se não vier essa lei para a Câmara para a gente poder avaliar, mais ou menos 50% dos transportadores deixariam de prestar o serviço para a nossa cidade. Isso impactaria muito com as famílias que dependem desse tipo de transporte. Mas uma das exigências da lei é que os transportadores atendam todas as normas legais de segurança e manutenção das vans. Os veículos serão obrigatoriamente submetidos às vistorias periódicas e rigorosas, realizadas pela Prefeitura e outros órgãos competentes. Nós vamos intensificar a nossa parte de vistoria interna, para que garanta a segurança dos alunos que são transportados, né? E também passe a tranquilidade para os pais dos alunos, né? A partir do momento que ele contratar esse serviço do transportador escolar, ele vai ter a garantia que as vans são vistoriadas, são analisadas. Com a ampliação do tempo de vida útil das vans, os transportadores escolares poderão planejar por mais 5 anos a troca da frota. Dessa forma, a proposta garante a continuidade deste serviço essencial para crianças e jovens. Para que possa ser prestado um bom serviço para a cidade e, principalmente, está carregando o patrimônio da cidade, que são as nossas crianças, né? Então, precisa ter essa segurança, mas também visando esse outro lado, que é dos transportadores, dos trabalhadores. Para Tiago, Cíntia e cerca de 600 famílias que trabalham com transporte escolar em São José, a aprovação da lei é uma verdadeira vitória.
Isso vai fazer com que todos consigam se programar para trocar a van agora. São 5 anos a mais que você consegue fazer um consórcio, você consegue se programar e comprar uma van de qualidade. A gente está muito contente, a equipe assim está agradecida imensamente e nós vamos honrar a contrapartida de estar com nossos veículos sempre em dia. Vamos seguir com informações sobre a Câmara. Uma audiência abriu espaço para que parlamentares, especialistas e a população debatessem um projeto que está em tramitação aqui na Casa e que propõe a criação da Casa do Autista. Famílias atípicas, especialistas de saúde e representantes da sociedade civil lotaram o auditório Mário Covas da Câmara Municipal para debater a criação de um centro especializado no atendimento de pessoas autistas, a Casa do Autista, proposta de autoria do vereador Sena. A Casa do Autista é a centralização dos profissionais, porque quando a gente descentraliza os profissionais, a gente dificulta o acesso a essas mães a serem atendidas por esse serviço público. Então, a gente tem outras entidades já que fazem esse trabalho, como foi citado o Gaia, que é uma referência de atendimento, de excelência às famílias atípicas, o acolhimento, o tratamento. E a Casa do Autista, ela vem como um agregador a mais para que as famílias tenham acesso a esse serviço. Deputada estadual e moradora de São José dos Campos, Letícia Aguiar, também esteve presente na audiência pública de apoio à instalação da Casa do Autista na cidade. É o equipamento de acolhimento, mas também com todas as terapias necessárias para que essas crianças, esses jovens, esses adultos com autismo possam ser acolhidos, tratados e que possam ter o máximo de independência possível, também garantindo às mães, às mulheres atípicas, às famílias atípicas, mais tranquilidade no atendimento público. O vereador ressalta em seu projeto estudos nacionais e internacionais que comprovam a importância do diagnóstico precoce. A iniciativa já existe em alguns municípios do Brasil e toda a estrutura é planejada para promover o desenvolvimento integral dos autistas com práticas especializadas de integração social. 2 comissões, infelizmente, deu voto contrário ao projeto, mas uma comissão deu voto favorável. Isso faz com que o projeto fique apto a vir a plenário e ser votado pelos 21 vereadores. Só que antes do meu pedido de inclusão na pauta para a votação, nós fizemos hoje a primeira audiência pública. Agora nós vamos, junto com as entidades de classes, as mães, as famílias, nós vamos percorrer a cidade fazendo uma audiência pública em cada região da cidade e depois da gente realmente fazer esse caminho na cidade de conscientização, falar de autismo para a população, eu vou fazer a solicitação para que ele seja incluído na pauta e seja votado na casa. O projeto da Casa do Autista, apresentado por Sena, é baseado no TEA Paulista, iniciativa do governo de São Paulo que foi recentemente inaugurada na capital. José Antônio Lobo Filho, diretor regional da rede, esteve presente. Além dele, sentaram na mesa, ao lado do vereador Sena e da deputada Letícia Aguiar, a presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da UAB de São José dos Campos, Gabriela Bellini, e a doutora neurolinguística especializada em comunicação infantil, Poliana Vieira. Vai ajudar na questão do conceito de atendimento, de acolhimento, né? Porque, na verdade, a gente fala que o comportamento do autista é fluido, ele nunca vai sair de dentro do espectro autista e o TEA nunca vem sozinho, ele vem com outras comorbidades. E tanto todos esses profissionais juntos, né? Dentro de uma unidade única e a mãe também recebendo acolhimento para receber as primeiras orientações, quais são as terapias adequadas, o que ela deve buscar. Para os pais atípicos, a ideia da Casa do Autista é vista como um importante passo na inclusão e no fortalecimento da causa na cidade. É uma esperança de dias melhores, qualidade de vida melhor, agora e no futuro para os nossos autistas. Nosso assunto agora é a mudança na composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. O projeto de lei apresentado pelo Executivo e aprovado pela Câmara aprimorou e também ampliou a participação da sociedade civil nos trabalhos do grupo. O campo faz parte da paisagem de São José e também da economia. Nessa fazenda, na Zona Norte, são mais de 3.800 cabeças de gado. Os trabalhos são voltados para a pecuária de corte, um setor em expansão na região. A pecuária bovina de corte ela vem crescendo na nossa região, tanto é que historicamente a nossa região é uma região na pecuária voltada mais para o leite e esse número ele já virou
Hoje, mais da metade da nossa pecuária bovina na região não é mais do leite, e sim da pecuária bovina de corte. E tem muito espaço ainda para crescer. Diante de um mercado crescente, surgem novas demandas e a necessidade de modernização. E o poder público também participa desse processo. Um projeto de lei apresentado pelo Executivo e aprovado pela Câmara aprimorou a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. A mudança ampliou a participação da sociedade civil nos trabalhos do grupo. Nós atualizamos as entidades de classe para que elas possam participar, exemplo da Associação dos Engenheiros e outras entidades que possam estar participando conosco, além do Sindicato Rural e de empresários também voltados para o setor rural, de produtores também aqui da nossa cidade. O texto aprovado em plenário alterou a lei de 1997, que instituiu o CMDR. Agora, o Conselho inclui novos integrantes de diferentes categorias: engenheiros, arquitetos, representantes da indústria, comércio ou serviços locais e advogados terão um representante titular e um suplente. Você tem que ter um conselho paritário. Não pode ser formado só por poder público, então ele é paritário. Você tem a sociedade civil e o poder público junto, procurando alternativas para ajudar no produtor rural do nosso município. Hoje, segundo a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, São José tem cerca de 1.000 produtores rurais ativos. Mas esse número poderia ser ainda maior. Existe uma vastidão de produtores que não formalizam a atuação junto à prefeitura. Para o setor manter o ritmo de crescimento, o diálogo com o Conselho é essencial. Levar pessoas que podem e que querem contribuir para contribuir, e mais cabeças pensam melhor do que uma. Então, quanto mais gente tiver interessado, tiver capacidade para isso, poder estar lá contribuindo, acho que é importante sim. A aprovação do projeto de lei demonstra o interesse da Câmara em temas que impactam o trabalho dos produtores rurais e também a vida da população. Para o vereador Cláudio Apolinário, membro da Frente de Apoio ao Agronegócio, a participação do Poder Legislativo torna as decisões mais democráticas e alinhadas com a necessidade do setor. O Conselho Municipal ele foi formado em 1997, nós vamos falar em praticamente 30 anos do Conselho formado, que é a Lei 5.101. Então essa atualização ela é muito propositiva porque leva em consideração, obviamente, a atualização do setor e assim por diante, para que a gente possa propor outros trabalhos. É um setor que cresce em todo o Brasil, fornece para todo mundo, então nós temos que ter um olhar propositivo para esse setor. E já que estamos falando sobre a atividade rural, olha esse dado. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil é o país com o maior consumo de agrotóxicos do mundo. Utiliza mais defensivos químicos sintéticos que os Estados Unidos e China juntos. E claro que os riscos são muitos, né? Para quem manipula, para o meio ambiente e para quem consome os alimentos. Então vamos falar sobre esse assunto com o Paulo Ricardo. Ele está com uma nutricionista. Boa tarde, Paulo. Olá, Francine, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Exatamente, dados do levantamento da ONU de Alimentação e Agricultura mostraram que o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Foram mais de 719 mil toneladas encontradas. E para poder entender um pouco mais do assunto, a gente vai conversar com a Thaís, ela que é nutricionista. Bom, Thaís, para a gente poder entender por que o Brasil lidera esse ranking tão negativo, né? O que levou a gente a estar no primeiro lugar? Olá, o Brasil é um país onde a gente tem uma produção agrícola muito extensa, né? Então a gente tem alta produção de soja, de outros alimentos agrícolas também, e esses alimentos requerem ali uma grande quantidade de agrotóxicos. Então essa monocultura, essa extensa, né, parte ali da economia agrícola do Brasil faz com que a gente tenha um pouco esses altos números de consumo de agrotóxicos, além também de um grande número de agrotóxicos que são permitidos e utilizados aqui no Brasil, visando, né, também essa questão de produção agrícola do país. E quais são os impactos, né, que isso traz para a saúde humana?
A gente tem diversos impactos, impactos na saúde, também impactos no ambiente, né? Então, para a saúde humana, esse consumo de agrotóxicos a longo prazo pode estar associado com mutações genéticas, presenças de cânceres das diversas categorias, também doenças neurológicas, né? Então, a gente tem esse potencial de agressão da parte neurológica também por conta do uso de agrotóxicos, e isso se estende, né, tanto a curto prazo, dependendo da quantidade em que a pessoa é exposta, ou a longo prazo, se essa exposição for menor, mas contínua também. E quais os cuidados que a gente pode ter, né? Parece que não tem solução, até a verdurinha que a gente compra vai vir com agrotóxico, existe um limite saudável nisso? O que a gente pode fazer, né, principalmente, é lavar bem os alimentos. Então, o agrotóxico, geralmente, ele atinge mais a casca dos alimentos. Então, lavar bem a casca do alimento com uma esponjinha, né, dedicada só para isso, já ajuda a tirar grande parte do agrotóxico que fica fixado na casca desse alimento. Os vegetais folhosos, por exemplo, um repolho, né? Então, retirar essas primeiras folhas já vai fazer com que a gente diminua bastante também a quantidade de agrotóxicos desses alimentos. O uso de bicarbonato na água, 1 colher de sopa diluído em água ali, 1 litro de água de bicarbonato, deixar esse alimento por um tempo nesse molho e depois fazer a lavagem, né, a higienização adequada, também vai estar ajudando. O grande X, né, ali da questão é a conscientização da população, do poder público também em relação, né, aos danos que esses agrotóxicos causam para a população. Então, regulamentação dos agrotóxicos que são utilizados no país. A gente já sabe que muitos estudos, né, associam o glifosato com câncer, alguns agrotóxicos com potencial maior para algumas doenças. Esses agrotóxicos, eles não só contaminam o alimento, como eu falei, mas eles contaminam também o solo, eles vão para as águas dos rios, e daí a gente tem toda essa cadeia, né, que acontece nos rios, daí vai para o peixe, vai para a chuva. Muito obrigado pelas explicações, pela entrevista. Então é isso, Francine, um tema muito sério e que com certeza precisa de muita discussão aí do poder público também. Devolvo aos estúdios, um forte abraço. Forte abraço para você, Paulo, obrigada pelas informações. E olha, toda terça-feira aqui no Boletim a gente abre espaço para falar sobre cuidado e bem-estar no quadro Pílulas de Saúde. Olá, meu nome é Amanda da Cunha Borges, sou cirurgião vascular e endovascular e vou falar aqui com vocês hoje sobre lipedema. Então, o lipedema é uma condição crônica que acomete principalmente os membros inferiores, onde há uma hipertrofia do tecido gorduroso, gerando um processo inflamatório local e sistêmico. Ela se difere da obesidade comum, pois ela não vai acometer tronco nem gordura visceral. E diferente da obesidade, ela vai gerar sintomas sistêmicos diferentes e que vão indicar também tratamentos diferentes relacionados à obesidade. Menos de 30% das pessoas com deficiência no Brasil estão no mercado de trabalho. O dado evidencia os desafios da inclusão. E aqui em São José dos Campos, a Ordem dos Advogados do Brasil realiza evento com uma série de palestras sobre esse tema. Quem traz as informações para a gente é a repórter Fernanda Santos. Olha que bacana, gente, um evento de graça. Olha só, a Comissão dos Direitos de Pessoas com Deficiência vai realizar um evento com o tema sobre os desafios da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E quem vai dar mais informações para a gente é a advogada Débora Barros. E ela vai contar tudo para a gente que vai ter. E é de graça, hein? Olha que legal. Débora, primeiro de tudo, né, qual que é o objetivo desse evento e como é que vai ser a programação? O objetivo desse evento é trazer para a comunidade, né, os desafios que a pessoa com deficiência tem para ter acesso ao mercado de trabalho e o que pode ser feito para melhorar esse acesso a essas pessoas. O evento é aberto e conta com a participação da comunidade. E é legal para entender também, porque a gente vai dar mais detalhes, vai dar informações do que a gente tem por aí de benefícios de incentivo para que a pessoa com deficiência esteja ingressada no mercado de trabalho e também trazer aí, quebrar alguns mitos que as pessoas têm, né? Então,
Então, a pessoa com deficiência, ela tem capacidade de trabalhar? Quais vagas podem ser legais para ela? O que custa a empresa adaptar? Quais as vantagens de trazer a pessoa com deficiência para dentro da sua empresa, né, de praticar a diversidade e explorar aí o trabalho como uma questão também de inclusão social. Então, é isso que vai ter no evento. Ótimo, pois é, eu acho interessante a gente abordar isso, né? A importância e o impacto dessa ação aí para a inclusão da nossa sociedade, né? Para quebrar essas barreiras aí que essas pessoas enfrentam, né, Débora? Sim, porque muita gente associa a deficiência com a incapacidade, e isso é incorreto. A pessoa com deficiência, não necessariamente ela é uma pessoa incapaz, né? A deficiência está nas barreiras que a sociedade coloca e não numa característica física ou psíquica da pessoa. Então, com as adaptações adequadas, essa pessoa consegue ingressar no mercado de trabalho, ser produtiva e agregar bastante na sociedade. Exatamente. E aí, queria que você falasse um pouquinho o que vai ter no evento de programação e quem e como podem participar também, por favor. Nós vamos ter palestras muito esclarecedoras. Tá? Então, nós vamos ter aqui um juiz da nossa cidade, o Dr. João José, uma advogada especialista em direito previdenciário que vai trazer também todas essas questões aí dos benefícios que a pessoa com deficiência tem direito, o que ela pode ter direito também ao ingressar no mercado de trabalho. A doutora Aline, uma excelente palestrante. Eu vou estar também nesse evento. E aí vamos ter a participação também de associações da comunidade lá dentro para poder esclarecer também a questão tem vaga, não tem vaga, como que funciona, quem que pode estar lá. Muito importante a comunidade estar lá presente e as inscrições podem ser feitas pelo Simpla. Ótimo. Débora, muito obrigada, viu, por participar do nosso boletim legislativo. E aí a data, né? Que dia que vai ser? Vai ser no dia 25 de junho, às 18h30, no auditório da OAB de São José dos Campos. Certo? É isso, né? Então tá bom, fica aí o convite de graça, viu? Muito importante aí, principalmente empresas e microempresas, a participarem desse evento, dia 25 de junho, às 18h30. Fernanda, para o Boletim Legislativo. Obrigada, Fernanda. E olha, a gente segue falando sobre mercado de trabalho, agora sobre oportunidades. A Revap vai realizar uma parada técnica para a manutenção do sistema e deve abrir mais de 5.000 postos de trabalho. A cada 6 anos, em média, a Revap, refinaria da Petrobras aqui em São José dos Campos, realiza paradas técnicas programadas na área de produção. O objetivo é fazer a manutenção dos equipamentos e dos sistemas internos. A refinaria é responsável pela produção de querosene de aviação. É um momento assim que a gente confere integridade, é um momento que a gente atende a norma regulamentadora número 13, né, que faz a inspeção, que faz todo o gerenciamento do que tem que se cuidar desses equipamentos. Então, é um momento assim muito importante para a implementação de confiabilidade e integridade numa unidade operacional. Para a parada técnica desse ano, 5.000 pessoas serão contratadas para trabalhar durante 3 meses. As inscrições estão sendo feitas pelo site da Prefeitura, que até o momento já recebeu mais de 10.000 inscrições para as vagas. E agora começa realmente as contratações, com pico setembro, outubro, novembro. O programa vai até dezembro. Essa parada técnica ela começa agora, vai começando agora, mas ela tem efetivamente agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então a gente está começando a fazer essa ligação entre as pessoas que mandaram o currículo para as empresas que estão contratando para essa parada técnica da Revap. Todo o processo é feito pelo site da Prefeitura de São José. O candidato preenche os dados pessoais, seleciona a vaga de interesse e adiciona o currículo. Entre as funções abertas estão caldeireiro, eletricista de força e controle, isolador térmico, montador de andaimes, soldador, pintor industrial, entre outras categorias. Tem alguns projetos que a gente considera que são projetos de CAPEX, né, de investimento, que vão ser implementados nesse processo, nessa parada também. Então, são especialidades também de engenharia, engenheiros, técnicos de projetos, vão ser contratados também para essa implementação desses investimentos. E a mão de obra local, aqui da nossa cidade, tem prioridade na contratação. Isso é previsto até mesmo em uma lei municipal. O secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico destaca que essas contratações são de extrema importância para aquecer a economia e gerar emprego e renda. Mais de 5.000 contratações, com salários bons, então relativamente altos os salários. Então realmente dá
traz realmente uma renda muito boa para a nossa cidade, com esse número de contratações espetacular, para que a gente possa ter um segundo semestre ainda melhor. Para aproveitar a oportunidade, o foco no currículo é fundamental. Esse psicólogo destaca a importância de manter os dados atualizados e ter clareza nas informações profissionais. É importante que o candidato coloque a maior quantidade de coisas possíveis. Então, por exemplo, coloca o cargo que você exercia, a empresa que você trabalhou e as atividades profissionais. Tudo que você fazia na empresa. Então, se você estava trabalhando na parte administrativa, coloca suas rotinas. Se você estava na parte de produção, coloca suas rotinas, tipo de máquina que você operava. Se você utilizava EPI, quais que são os EPIs, a parte de segurança é muito importante hoje dentro das empresas, ainda mais uma empresa tão grande como a Revap. O anúncio das contratações foi bem recebido na Câmara Municipal. Para o vereador Sérgio Camargo, membro da Comissão de Economia, a iniciativa representa uma oportunidade de renda para muitas famílias. A gente já acompanha essas paradas técnicas que acontecem de tempo em tempo na Revap, né? Então isso traz as pessoas poderem trabalhar nessas paradas técnicas, traz renda para a família e muitos podem até depois serem efetivados na empresa, né? Então é importante sim que isso aconteça. A Câmara também avalia que a parada técnica, além da geração de emprego e renda, ajuda a ampliar a qualidade dos produtos fabricados pela refinaria. Cerca de 2 bilhões de reais estão sendo investidos na manutenção. Muitos empregos, são empregos muitas vezes temporários, mas que podem alguns continuar depois com novas contratações, nova formação de funcionários e também na melhora da qualidade dos produtos que são ofertados pela Revap. Então você tem um ganho ambiental e um ganho social através dos postos de trabalho. E tem outras oportunidades de emprego aqui na cidade. É o que a gente confere agora na agenda de serviço. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para administrador de marketing, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, aplicador de adesivos, assistente de contadoria fiscal, atendente barista, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de feirante, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais, auxiliar mecânico de refrigeração, balconista de açougue, camareiro de hotel, carpinteiro, caseiro, corretor de imóveis, cozinheiro de serviço doméstico, eletricista montador, empregado doméstico faxineiro, encarregado de construção civil e manutenção, faxineiro, marceneiro, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mecânico de refrigeração, montador de andaimes, motorista de caminhão guincho pesado, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, operador eletromecânico, pedreiro, pesquisador de preços, pintor de obras, representante comercial autônomo, separador de material reciclável, serralheiro, soldador, técnico de instrumentação, técnico de materiais, técnico de suporte de TI, técnico em eletrotécnica, técnico em farmácia, telefonista, tubista, vendedor de consórcio e vendedor interno. E ainda a vaga para pessoa com deficiência no cargo de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, copeiro, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo e recepcionista de hospital. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o inverno começou na última sexta-feira, com temperaturas amenas, nada de muito frio, mas pode aguardar que essa semana vai esfriar. Vamos ver na previsão. O céu permanece nublado na tarde desta terça-feira e com chances de chuva. Já à noite será de poucas nuvens e não deve chover. A máxima é de 18 graus e a mínima de 9 graus. Na quarta-feira, o dia começa com nevoeiro, mas o sol fica firme ao longo do dia. À noite também terá névoa, mas sem chance de chuva. A máxima será de 19 graus e a mínima de 15 graus.
E o Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A programação completa está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Uma ótima terça-feira para você e voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!